como que vocês acham que o sorriso afeta a autoestima do paciente? Vocês que têm anos de bagagem, inúmeras experiências, como que isso pode interferir na autoestima do paciente, no relacionamento familiar e social? Eu vou contar um caso de uma paciente que eu tive há um tempo atrás, né, já faz até um bom tempo, que essa paciente tinha um problema estético, que era uma má formação de áreas do dente, chama-se amelogênese. Essa paciente, com 12 anos de idade, eu descobri essa paciente num serviço público, e era uma paciente que não tinha tantas condições financeiras para realizar algum tratamento estético, mas aquilo incomodava a paciente, incomodava a família, e a partir do momento que eu vi, passou a me incomodar também, né? Então a gente começou a fazer isso já tem um bom tempo, já tem uns 18 anos, e eu comecei a fazer um planejamento em cima daquela paciente para que fosse realizado da melhor forma possível na época e devolvesse um pouquinho de características ao dente. E assim fizemos, realizamos o tratamento, e essa paciente, né, durante todo o tempo que a gente fez o planejamento, durante todo o tempo que a gente foi fazendo a execução, eu nunca observei um sorriso da paciente, né? A menininha linda, eu nunca observava um sorriso sincero da paciente. E aconteceu que depois do tratamento feito, né, depois da área estética totalmente reconstituída, eu não mostrei para ela na hora, mostrei primeiro para a mãe, né, e a mãe presente comigo, foi a hora que eu entreguei o espelho e fui mostrar para a paciente. Ela deu um sorriso tão natural, tão gostoso, que a mãe dela se emocionou e virou assim: eu nunca vi este sorriso da minha filha. Bonito. Né? Então, assim, foi a autoestima dela sendo devolvida naquele momento, né? A partir daí eu tive muito contato com essa paciente. Alguns anos depois, recebi até o convite de casamento dessa paciente. Eu falei assim: então quer dizer que ainda serviu para alguma coisa, né? O seu sorriso melhorou, né, a sua autoestima ao ponto de, né, de se sentir mais confiante, mais livre, né? Então, totalmente ligado, a autoestima com características de sorriso. O paciente merece, né? Todos nós merecemos, né? Mas o paciente, quando procura a gente para um tratamento estético, é porque realmente ele não está satisfeito com aquilo, né? Verdade. Complemente. Isso é muito verdadeiro, né? A gente presenciou nesse período aí de 20 e poucos anos de formado, muitas situações, e realmente a gente percebe como afeta a autoestima do paciente, né? Às vezes parece algo pequeno, mas que para o paciente tem uma importância gigantesca, né? Inibe um sorriso, inibe uma conversa. Então, certamente temos muito a oferecer com relação à estética dentária. É algo que nos gratifica muito. Eu tenho um caso em particular que me emociona muito de falar dele. Uma colega nossa de profissão, um acidente, fraturou, perdeu 4 incisivos, e com 11 anos de idade. Me emociona de verdade esse caso. O pai dela faleceu e com 18 anos ela foi fazer os enxertos em Belo Horizonte, colocou 4 implantes, e mais um desses implantes ele foi perdido, bruxismo do sono. Ela acabou fraturando, o implante fraturou ao meio, e nesse momento ela chegou para mim. Era minha aluna, véspera de formatura, eu era nome de turma da turma dela, e 2 dias antes da formatura, eu coloquei para ela a reabilitação, que era uma reabilitação de 4 dentes em cima de 3 implantes, uma reabilitação extremamente difícil, porque além dos dentes, ela tinha perdido parte óssea e parte gengival. Então, foi uma reabilitação dento-gengival. E
entregar o espelho para a paciente e ver o sorriso e receber um abraço de gratificação é algo que realmente não tem preço. Eu acho que a gente conhece essa paciente. Sim, Foi linda essa história. É muito bonito. Eu tenho, assim, um carinho enorme essa história. E muda a vida da paciente, isso deixa a gente muito satisfeito. E ver que tá no caminho certo, né? Exato. Eu acho que é por aí. Eu mudei dos dentes para face, mas a gente vê essa mudança constantemente no consultório. Isso interfere, às vezes, até na forma de vestir da pessoa entre uma consulta e outra. É uma coisa assim, a autoestima do rosto global interfere muito no dia a dia e nos relacionamentos das pessoas, né? Então nós fazemos um trabalho, não é só um trabalho, nós estamos trabalhando ali com vidas, né? Com sentimentos, e a gente tem que se preocupar isso. Ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas estão pensando só no quantos pacientes eu vou ter, quantos seguidores eu vou ter, se o meu perfil tem sei lá quantas fotos de antes e depois, que às vezes nem são verdadeiras, só por questões financeiras, né? Esquecendo que existe uma paciente igual essa menininha, de 11 anos, que provavelmente você mudou a vida inteira dela. Não foi só. Certeza. Com 11 anos. Essa sua paciente, que a gente conhece, muito querida, também interferiu na vida toda dela. E a gente tá aqui para isso, né? Para servir e ajudar essas pessoas. Sejam bem-vindas a mais um episódio Mulher e Detalhes. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou suspeita, a importância do sorriso na beleza e na autoestima. Para isso eu recebo 2 convidados mais que especiais, que eu tenho um carinho enorme, daqui a pouco eu conto o porquê, para discutirmos sobre esse assunto. João Gustavo e Everson, sejam bem-vindos. Primeiramente, obrigada por terem aceito o convite de participar desse podcast. Vocês sabem que vocês são muito especiais para mim. E vamos falar hoje de um tema que nós 3 gostamos muito, né? Da estética, da beleza no sorriso. Para isso, primeiro eu vou pedir para o João se apresente, conte um pouquinho da sua história, como que você entrou na odontologia, como que você escolheu essa área que você atua hoje, qual que é a sua jornada profissional para a gente. Tá ótimo. Priscila, primeiramente um prazer estar com você aqui, com você e com o Everson, meus grandes colegas de trabalho. Eu comecei a fazer odontologia em 98, me formei em 2001 e logo fui fazer minha especialização em prótese dentária e depois mestrado e doutorado em reabilitação oral na Unesp em Araraquara. E a partir de lá fui trabalhando com outras especialidades também, sempre integrando a prática clínica da prótese, né? O paciente não é só uma especialidade, a gente tem que, para sermos resolutivos nos nossos casos clínicos, trabalhar com várias especialidades. Por isso, acabei trabalhando também com periodontia, implantodontia, tratamento de desordens temporomandibulares, e hoje a minha clínica é uma clínica que é bem aberta, e junto com a atuação da Fernanda, minha esposa, na endodontia e na odontopediatria. Então, essa é a minha formação, né? Depois disso, alguns anos trabalhando como docente na Faculdade de Odontologia de Três Corações, Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, a minha casa de pós-graduação. Eu tive o orgulho de me tornar professor substituto lá durante um período. Foi uma experiência ótima. E depois, né, até o ano passado, como professor da Unifenas aqui em Varginha. Professor Everson, nós tivemos o prazer dele vir de fora para conversar hoje conosco, ele é de Lavras. Conta um pouquinho para a gente também da sua jornada profissional e como que você definiu que você gostaria de seguir na odontologia e escolheu as áreas que você atua hoje. Então, Priscila, tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui com você, né? Foi um prazer receber o convite, né, de ter lembrado da gente para poder vir participar do seu podcast, tá? Bom, minha jornada profissional começou em 90, né, eu entrando na universidade, final dos anos 90, né, eu já estou bastante tempo na odontologia, não significa que eu estou querendo parar,
me formei em odontologia na Unilavras, fui fazer pós-graduação em dentística, e a área da dentística é a área que está muito próximo da área de estética, né, dentro da odontologia. E, na verdade, não foi a especialização que eu escolhi, foi a especialização que me escolheu, né? Foi a área da especialização que foi me escolhendo, o mestrado que foi me escolhendo, né? Eu fui sendo meio que conduzido para essa área, e aí eu dediquei bastante, gosto demais nessa área, né? Então, fiz especialização e mestrado na área de dentística restauradora, mas uma parte que eu acho muito importante nessa jornada toda, me tornei professor, já há 20 e poucos anos como professor. Hoje eu atuo em 2 universidades, né? Fora da minha cidade, eu sou de Lavras. E o que é importante, em toda essa jornada, eu nunca deixei a minha parte clínica, né? Eu nunca deixei de ser cirurgião dentista a nível de consultório. Acho isso muito importante, né? A gente ter uma bagagem clínica, né, para poder não só ensinar aos alunos, mas para engrandecer também com as dificuldades do dia a dia, né, a realidade do dia a dia, né? Não é só ver casos clínicos lindos, bonitos, mas que a gente também tem casos clínicos difíceis de serem realizados. Então essa é toda a minha jornada aí, e vocês também fazem parte um pouco dessa jornada, né, dessa caminhada junto da odontologia. Eu muito, né? Então agora eu vou contar para vocês porque eles são especiais para mim. Primeiro, o professor Everson foi meu professor desde a graduação. Ele tem essa carinha de novo, mas não é tanto, né? Mas, na verdade, ele foi meu professor na graduação. O meu primeiro trabalho que eu fui apresentar em congresso foi sob orientação do professor Everson. Você lembra disso? Lembro, em Alfenas? Em Alfenas, sobre clareamento dental. Clareamento dental e fechamento de diastema. Exatamente. Diastema é aquele espaço que existe entre os dentinhos, assim. Não. Foi transformação de dente conoide. Foi um caso clínico. Então depois você fez sobre clareamento também. Depois eu fui mais à frente. Mas o primeiro, conoide, é aquele dente que parece de vampiro, assim, que às vezes não tem que mudar ele um pouquinho. E eu lembro que eu fui apresentar, depois que eu apresentei o trabalho inteiro, depois a gente foi premiado no dia, como melhor trabalho da noite, o Everson chegou para mim e falou assim: ô Priscila, só a primeira vez que você for apresentar, desliga essa luzinha aí, porque eu fiquei com aquela luzinha que vai apontando. O laser. Eu fiquei falando, e eu mexo muito com a mão, falando e fazendo uma boate da sala. Mas ali foi meu primeiro trabalho que eu apresentei. Depois eu tive a honra de retornar à faculdade que eu me formei e trabalhamos juntos na mesma área da dentística durante um bom tempo, né? E o João Gustavo, eu tive o prazer dele me ajudar na orientação do meu mestrado. Depois ele fez parte da minha banca de doutorado, acabou comigo. Mentira, isso não procede. Isso não procede. E depois também demos aulas por muitos anos na prótese. Então, meu carinho por vocês dois, vocês sabem disso, é enorme. Admiração como pessoa e como profissionais. Assim, não tenho o que falar. Eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui hoje. A recíproca é verdadeira, Priscila. Você sempre, né, quando aluna e depois como colega, sempre demonstrou essa dedicação, esse perfeccionismo que você tem. É muito dedicada, muito estudiosa, e isso reflete no trabalho que você faz hoje. E a gente está muito satisfeito de estar aqui hoje, participando disso, um bate-papo descontraído. Obrigado. Não seria diferente, né, Priscila? Isso já era previsível, né? Que você se tornaria profissional que você é hoje. Né? Isso desde a época da graduação, a gente já via todo esse entusiasmo, essa competência que é hoje. Então, isso já era previsível de acontecer. Não, obrigada, gente. Fica sem graça, né? Mas agora vamos começar pelas perguntas. João, qual é a diferença de uma faceta em porcelana, uma faceta em resina e uma lente de contato? São opções restauradoras que são colocadas na parte de fora de um determinado elemento ou de vários elementos. A de cerâmica, pela característica do material, ela é feita fora da boca. A de resina, pela característica do material, normalmente ela é feita dentro da boca, diretamente em boca.
E a lente de contato seria uma faceta indireta, uma faceta de cerâmica com uma espessura extremamente reduzida, de 0,5 milímetros no máximo. Ou seja, metade de 1 milímetro no máximo é o que a terminologia fala, lente de contato. Mas veja, independentemente do material ou da técnica de execução, existem alguns parâmetros estéticos que devem ser respeitados e quem normalmente decide qual é a maneira de se fazer isso é o profissional, né, com a sua expertise, de acordo com o caso clínico, atendendo a demanda que o paciente venha a ter, né? Demandas estéticas, demandas funcionais, demandas biológicas, né? Demandas de saúde. Complementando um pouquinho, né, o que o João Gustavo falou, indo um pouquinho para a parte técnica, mas que o paciente vai entender, com relação a resinas e cerâmicas, a composição química são diferentes, né? As cerâmicas são feitas em alta temperatura e tem a parte inorgânica, ou seja, elas não se decompõem com facilidade, né, com mais evidência. E as resinas, a composição das resinas é uma parte mais orgânica. Então, com o passar do tempo, elas sofrem mais variações, tipo variação de adaptação, variação de anatomia, variação de cor, né? Então, as resinas têm a tendência de ser menos duráveis, né? Entanto que, em termos de valores, são diferentes, né? O paciente vai entender disso na hora que ele vai fazer a opção. As cerâmicas têm um custo mais elevado, né? Justamente pela característica do material ser bastante diferente. Eu não gosto muito do nome, apesar de usar, né? Porque o paciente conhece assim, de lente de contato, né? O nome lente de contato vem por uma semelhança da espessura com a lente de contato oftalmológica, né? E a gente tem visto no mercado hoje algumas pessoas propondo para os pacientes lentes de contato com uma espessura, né, muito mais espessa do que a técnica permite. E aí deixa de ser lente, ela passa ao nome de facetas, né? Então, mas o paciente conhece como lente. Então, o nome correto, tecnicamente, seria laminados cerâmicos minimamente invasivos. Um nome extremamente grande, né, para definir uma parte restauradora extremamente delicada, né? Então, é um material que realmente dá para se utilizar, mas com uma cautela muito grande na hora de ser confeccionada, tá? Então, assim, do resumo, a porcelana, ela é feita fora da boca, ela pode ser tanto uma faceta, que é mais espessa, mais grossa, ou uma lente de contato, Que é mais fino. que é mais fina. E aí ela é cimentada, ela é colada no paciente. Então, é feito fora da boca e ela é colada. A faceta em resina é aquela que o dentista pega ali o material e vai colocando, esculpindo ali, desenhando diretamente na boca do paciente. E em termos de duração, as de porcelana, tanto a faceta quanto a lente de contato, têm uma duração maior e as de resina acabam tendo uma duração menor. E aí tá, isso pra gente é muito claro, isso é muito simples, mas para o paciente não é. Como que o paciente vai... Às vezes ele chega num consultório e oferecem para ele a gente vê falando assim, lente de contato. Vamos fazer lente. Ele nem sabe de que material se trata, como que é feito, porque nem sabe que existe diferença. Sim. Então, agora quem está assistindo aqui está aprendendo que existe diferença. Como que esse paciente pode questionar, ou perguntar, ou entender o que é o melhor para ele? Porque eu vou acrescentar uma informação nessa história. Normalmente, as facetas em porcelanas, elas exigem um desgaste dentário. Exato. Né? As de resina, às vezes sim, às vezes não, mas um desgaste menor do que a de cerâmica. Já os laminados cerâmicos, eles muitas vezes nem precisam
de desgaste, dependendo do planejamento, né? Por exemplo, às vezes o paciente tem um dente um pouquinho mais para trás e ele quer arrumar aquilo, ajustar no mesmo alinhamento dos outros dentes, sem colocar aparelho, e essa seria uma opção, né? Talvez não a melhor, mas é uma opção. Sim. Aí isso tem que ser discutido com o paciente. Mas aí como que o paciente leigo chega num consultório e sabe, tem tantas opções, qual que é o melhor para mim? Olha, Priscila, é uma questão ótima que você colocou agora. É o profissional, com a sua capacitação científica e técnica, que deveria ser capaz de propor para o paciente qual ou quais as melhores maneiras de resolver aquele problema. E você acabou de citar um ponto que eu acho extremamente importante, e é o que a gente fala muito para os nossos alunos em sala de aula. A odontologia, ela tem que ser trabalhada e tem que ser pensada baseado no problema que o paciente tem. Então, veja, o que a dentística e a prótese, o que a odontologia restauradora faz? Ela recontorna dentes que estejam quebrados, desgastados, a prótese reestrutura dentes que estão perdidos, por meio de adição, desgaste, adição de materiais restauradores. E o dente que tem uma forma anatômica adequada, mas ele está mal posicionado, quem deveria resolver o problema é a ortodontia. E hoje a ortodontia tem muitos métodos rápidos, seguros, às vezes invisíveis de se fazer essa movimentação sem a necessidade de colocar um material restaurador num dente que anatomicamente está adequado. Então, se a gente trabalhar dentro da indicação, a gente vai ser mais assertivo. Então, para o paciente leigo, meu dente está mal posicionado, eu nunca quebrei o dente, o meu dente não tem resina, o meu dente é meu dente. Só que ele está mal posicionado, ele está feio. Quem resolve? A ortodontia resolve. A gente vai reposicionar o dente. Então, a ortodontia faz isso. Pode até ser que depois desse dente reposicionado, a gente precise aumentar um pouquinho, fechar os diastemas que você explicou anteriormente, fechar os espaços que porventura possam ter ficado por uma questão de tamanho de arcada, de tamanho de dentes. Enfim, pode até ser que a gente precise fazer isso. Mas o primeiro passo é fazer uma ortodontia, uma adequação oclusal. Por outro lado, eu já tenho restaurações em boca, eu já tive cárie, eu já tive fraturas, o meu dente já está comprometido com uma restauração prévia. Quem é indicado para resolver a situação? A odontologia restauradora, seja ela direta ou indireta. Ou seja, os laminados cerâmicos, as coroas cerâmicas ou as restaurações em resina composta. Então, uma das duas opções será utilizada e quem vai definir é o profissional, né? Colocando para o paciente de uma maneira ética quais são as possibilidades que existem para o caso dele, né? Então, é importante que a gente explique isso para o paciente e o paciente entenda para que a gente possa juntos fazer uma boa opção e resolver a demanda do paciente, que muitas vezes é estética, mas que, juntamente com essa estética, ela precisa funcionar bem e precisa ter saúde. Hoje, com as redes sociais, essa questão da exigência de tudo muito perfeito, tudo muito branco, tudo está sendo exagerado, né? Nós que estudamos anatomia dentária, a gente consegue olhar e falar, esse dente que não é o objetivo da odontologia. O objetivo da odontologia vou usar a palavra mimetizar e esse fica muito complicado. Imitar. O objetivo da odontologia é imitar os dentes vizinhos, né?
Claro que pode ser feito alguns ajustes. Hoje eu trabalho com a parte facial e eu levo para a mesma questão, né? Eu trabalho gerenciando o envelhecimento, mas se precisar fazer alguns ajustes em proporções faciais, a gente faz também. Mas sempre levando a naturalidade. E a gente não tem observado isso na odontologia de Instagram, tá? Eu não estou falando de prática clínica de profissionais que a gente conhece, que a gente admira. Não estou falando assim, um Instagram, aquele sorriso branco, parece chiclete Trident, né? Que a gente brincava disso, aquele chiclete branco, e postando como se aquilo ali fosse o padrão de beleza. Só eu tenho observado isso ou vocês também têm observado? O que vocês me falam? Então, Priscila, voltando lá na pergunta inicial também, né, dessa discussão, dessa parte da discussão, o que a gente tem observado é o seguinte, para complementar o diagnóstico da faceta, laminados, né, faceta de resina, de cerâmica ou laminados, né, cai num novo tríplice apoio da odontologia. E é o que está faltando hoje em dia, né? Cai também no que você acabou de falar. Diagnóstico, né? Um diagnóstico bem feito para ver qual vai ser a solução daquele caso, né? Diagnóstico leva a um prognóstico, um planejamento e, por último, a execução do tratamento, né? Não resta dúvida que esse é o caminho. E hoje em dia, aí sim, você decide por uma faceta direta em resina, uma faceta em cerâmica ou um laminado, né? O diagnóstico é que vai dar essas possibilidades, igual o João Gustavo falou. Certamente. E hoje em dia, juntando com o que você acabou de falar do Instagram, o pessoal tem muito mais preocupado em o que vai conseguir vender para o paciente. E eu acho que nós da odontologia, nós da área da saúde, nós não vendemos tratamentos. Nós proporcionamos tratamentos, é diferente, né? Você proporciona para o paciente, né, algo que ele precisa, né? E aí, venda significa entrega de produto, dinheiro para cá, né? A odontologia não é só isso. Promoção de saúde eu vejo que não é só assim, né? Promoção de saúde você mexe com a autoestima do paciente, você mexe com sensibilidade do paciente. Então, você tem que planejar muito bem, porque o que estão fazendo hoje, estão literalmente banalizando os tratamentos de uma forma geral que tem um padrão de beleza. Não é assim, né? Padrão de beleza, cada um tem o seu, ainda mais nós que vivemos num país onde a miscigenação de raças foi e é muito grande, né? Então, nós temos vários padrões de beleza e não tem o mais bonito, o mais feio, né? Cada um tem a sua beleza. O que nós tentamos fazer com a nossa odontologia é fazer uma harmonia do que está fora do padrão, daquele padrão, né? Individual, é muito individualizado para cada paciente. Então, nem para todos os pacientes um dente extremamente branco ou branco vai ficar bonito. E isso é muito interessante, puxando para a minha área, que cada paciente é único. E na hora de fazer um planejamento de um procedimento estético facial, nós precisamos levar em consideração as características daquele paciente. Então, o que eu tenho visto hoje com essa padronização dos pacientes? Mandíbulas extremamente marcadas, queixo lá na frente, totalmente artificial. Uma outra questão, tamanho dos lábios. Se você for avaliar pacientes com características europeias, eles têm um lábio inferior um pouco maior do que o superior. O superior vai ser um pouco mais fino e o inferior, o lábio de baixo, vai ser um pouco maior. Já os pacientes afrodescendentes, eles já têm uma proporção mais próxima lábio superior com lábio inferior. E isso está se misturando. Os pacientes normalmente com características mais europeias estão querendo lábios mais volumosos e estão esquecendo de avaliar um todo. Porque toda a nossa face conversa. Se a gente pega a Angelina Jolie, você olha, ela é uma mulher que
tem mandíbula marcada, ela tem lábios volumosos, ela tem olhos grandes, então todas as características faciais dela compõem para aquele resultado. Agora você pega, às vezes, uma artista que tem um rosto fininho, olhos pequenos, um rosto mais triangular e quer colocar uma boca proporção 1:1. Não conversa. A pessoa foge um pouco das características que a gente avalia. Não quer dizer que essas outras características tenham que ser um padrão também. Não quer dizer que uma pessoa, ela tem um lábio pequeno, ela não possa ajustar uma proporção. Sim, pode, se for dentro das características que vão criar uma harmonia no todo, né? E isso extrapola para outros tratamentos também, né? Priscila, acho que você está coberta de razão. O Everson acabou de comentar sobre isso. A individualização dos planos de tratamento, principalmente no quesito estética, eles precisam... a gente precisa entender que deve haver uma harmonização. Existem conceitos estéticos que são utilizados, mas a gente tem que trabalhar para que a gente consiga um tratamento, seja no dente, seja facial, conseguir que aquilo harmonize com o restante do rosto do paciente. Então, dentro disso, o que você considera, dentro do seu conhecimento em estética, um sorriso belo e harmônico? Uma ótima pergunta, Priscila. A gente tem algumas características que são colocadas como características estéticas. São padrões, são estudos que foram sendo realizados, e aí cada um dos parâmetros vão sendo utilizados para que a gente consiga um resultado estético adequado. Você colocou na pergunta uma palavra essencial. Às vezes a gente foge daquelas características, daqueles padrões estéticos, buscando uma harmonia para o rosto do paciente. Então, isso acontece muito quando os pacientes têm alterações de plano oclusal, alteração no posicionamento do dente, um lado do sorriso fica um pouquinho mais para baixo do que o outro. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de devolver esses planos oclusais adequados ortodonticamente. E você usa de artifícios dentários, gengivais, para tentar corrigir essas pequenas imperfeições, mas não para chegar naquele padrão estético que não é imutável, sempre tentando harmonizar. É colocar no paciente a melhor versão dele. Os dentes que são para o tamanho dele. Não o sorriso da artista, o sorriso do artista, do cantor. Muitas vezes não dá. A gente tem que entender o que incomoda o paciente, quais são as suas questões. Ele nunca vai saber falar para a gente nos termos técnicos e científicos, mas ele vai falar: doutor, eu na hora que sorrio, eu não consigo enxergar os meus dentes lá de trás. Parece que eu só enxergo meus dentes da frente. Então, o que isso significa? Que ele não tem uma amplitude de sorriso, que o posicionamento dos dentes de trás não é tão adequado quanto deveria ser. Então, aí o profissional avalia por meio dos exames, fotografias, etc., modelos, e vai propor para ele o que a odontologia, que a harmonização orofacial tem para oferecer para harmonizar aquele sorriso. O Everson, você é mestre nisso que eu vou te perguntar agora, que eu tenho certeza. Isso cai muito no visagismo, né? Do sorriso. E as características de cada sexo, de idade, de formato de rosto, que isso transmite no formato dentário. Explica um pouquinho para o pessoal a importância de entender isso, não entender que o mesmo dente pode ser colocado em todo mundo. Exatamente. Com o passar da idade,
né? Todo mundo vai tendo, todos nós vamos tendo certas características no dente que vão se perdendo, né? Principalmente as bordas incisais, né? Que é aquela extremidadezinha mais longa do dente. Aqui, né? ó. Exatamente. Com o passar do tempo, elas vão se desgastando, né? Isso é uma característica do acumular dos janeiros, né? O acumular dos janeiros vai fazendo com que isso vai se perdendo, né? E tem que tomar muito cuidado, até mesmo na hora de fazer uma reabilitação, né? A gente vai cair num assunto daqui a pouquinho de técnica, mas isso aí, na hora de devolver essas características para o paciente, você tem que ver se essas características estão de acordo com a necessidade do paciente. Porque senão você quer colocar uma característica de dente no paciente que não condiz com o formato do rosto, que não condiz com a idade do paciente, né? Por exemplo, tem uma característica que chama bordas incisais translúcidas, transparentes, é a beiradinha do dente transparente, né? Que fica, ao nosso ver, lindo, muito bonito, mas isso é para pacientes até certa idade, porque se você pegar um paciente de uma idade muito superior e querer dar essa característica ao dente do paciente, não vai dar harmonia, não vai ficar bonito, né? Não vai compor o sorriso do paciente, né? Então isso tudo tem que compor. Então você tem que avaliar todas essas características no momento para cada paciente, individualizar cada paciente, né? Que aí você consegue realmente devolver as características que fique bem para aquele paciente. E dentro desse assunto, 2 pontos que eu queria colocar. O primeiro é em relação ao formato do dente mesmo. Por exemplo, você pega um paciente com um rosto quadrado, às vezes um homem, e faz uma restauração com um dente totalmente redondo. São diferentes, né? Não harmoniza. Não harmoniza. As características entre homem e mulher faciais são completamente diferentes, né? Geralmente o homem tem o rosto mais marcado, né? O rosto com musculatura mais robusta, né? Que dá realmente um aspecto até mais, né, truculento, mais força, mais masculino, né? E as mulheres são mais delicadas, né? Tem a tendência de serem mais rostos mais finos, mais arredondados, e os dentes vão também por essa característica, né? Então, quando você vai fazer um determinado ajuste ou um determinado planejamento, isso tem que ser levado em conta, porque o dente para um homem é diferente de um dente para uma mulher. Mas uma mulher que tem um rosto mais angulado, mais quadrado, ela também não aceita bem um dente tão arredondado, também não harmoniza. Então é um conjunto de um todo. Exatamente. O comprimento, a largura e o formato do dente mais quadrado, mais triangular, mais arredondado, tudo isso vai de acordo com o formato do rosto, características do sexo do paciente, né? Que aí vai compor toda uma harmonia. E aí, puxando o segundo ponto que eu tinha comentado que eu gostaria de conversar, você falou a respeito do desgaste dos dentes com os anos, com os janeiros, né? E aí eu vou entrar depois com o João Gustavo, ele vai dar uma explicação mais técnica, mas com a idade nós vamos diminuindo essa região aqui, essa região ela vai diminuindo de tamanho, exatamente, você vai diminuindo o dente, essa região vai diminuindo. Qual que é a tendência? Os lábios ficando mais finos, porque você vai perdendo o apoio dos dentes ali, ele vai ficando mais fino, além de outras características, de perda de colágeno, lábio, etc. Mas você tem uma redução nessa região, o queixo normalmente vai para frente. E por que eu estou conversando isso? Puxando sardinha pro meu lado. Os preenchimentos labiais, que não pode esquecer de fazer, antes de indicar um preenchimento labial para um paciente, fazer uma análise oclusal. Não adianta eu propor para uma paciente que tem essa a gente chama de dimensão vertical, que é essa região essa distância aqui, ela tem uma distância pequena. Se eu fizer um preenchimento labial, não vai ficar bom. O paciente, às vezes, tem que passar primeiro por uma reabilitação oral, devolver essa altura. Talvez ele devolvendo essa altura, o lábio
até volte um pouquinho para o lugar e ele fique satisfeito Fique suficiente. o suficiente, ou se ele não ficar satisfeito, provavelmente a quantidade de preenchimento será menor e vai ficar mais natural. E vai durar mais também, porque na hora que você tem essa redução, um lábio contra o outro, tá uma força muscular ali o tempo todo pressionando os lábios, esse preenchimento dura menos. Então, observar que às vezes a pessoa chega, quer um preenchimento labial. Não pode ser assim. Outro detalhe, né, Priscila? Acho que você entrou num ponto. O paciente, muitas vezes, ele chega pra gente falando, eu quero um determinado tratamento. Viu um colega que fez, uma amiga, viu na internet. Mas é importante dizer que o profissional é que vai avaliar isso e vai sugerir a melhor maneira de resolver o problema, né? Então, realmente, nisso, você tem uma vantagem enorme. Você vem da prótese, da dentística, e fica fácil de verificar a dimensão vertical de oclusão do paciente. Se ela está diminuída, certamente a gente precisa, primeiramente, devolver uma condição funcional adequada para essa paciente, para que ela tenha um suporte estético adequado. E isso entra também em preenchimento de queixo. Sim. Às vezes o queixo está para frente, fica aquelas duas regiões afundadas aqui do lado, a pessoa só vai preenchendo. E, na verdade, é a posição de um todo, da mandíbula que girou, que faz aquele queixinho de bruxinha. Então, tudo isso está em conjunto. Outro detalhe que eu vejo também, importante ainda dentro do preenchimento labial, é essa distância nessa região aqui. Quando ela está muito aumentada e o lábio está muito para baixo, às vezes tampando até a borda incisal, a beiradinha do paciente, e o paciente tem um lábio muito fino, ele chega querendo fazer o quê? Quer fazer preenchimento labial. Mas nessas condições, se nós fizermos um preenchimento labial, irá tampar mais ainda aquele lábio, porque já é fininho, tá lá embaixo o lábio. Na hora que ele sorri, não aparece mais dente. Se não aparece mais dente, característica de envelhecimento, porque quando a gente vai envelhecendo, o dente vai desgastando, menos na hora que nós vamos sorrindo, os dentes de cima vão aparecendo e mais os dentes de baixo começam a aparecer. Então, ele vai ganhar uma característica mais envelhecida. Alguns casos são cirúrgicos, eles têm que entrar para uma cirurgia, que chama lip lift, que é remover um pouquinho de pele nessa região para reposicionar o lábio. E cai na mesma história. Talvez só isso seja suficiente, não precisa do preenchimento labial. Então, é muito complexa essa área nossa de face e entra em vários aspectos que você falou. E realmente, nesse ponto, eu falo que eu me sinto privilegiada, porque além da estética facial, tem toda aquela bagagem da estética dental e das proporções faciais. A gente sabe trabalhar. Então, eu defendo muito que o dentista ele tem muita bagagem para trabalhar com esses procedimentos e fazer esses ajustes faciais, porque nós enxergamos a face, não só a face, a gente enxerga tudo, inclusive a boca. A gente não tira a boca, deixa de lado lá, ou não deveria ser assim, que também, infelizmente, não é a realidade que nós estamos vendo. Deixa lá e vamos ver só a pele, só preenchimento labial, só deixar todo mundo com desigual, maçã do rosto evidente. Então, não é só isso, né? Existe uma técnica, né, que nos ajuda muito bem para poder fazer todas essas análises, que é uma técnica que a gente avalia chamada proporção áurea, ou proporção dourada, né? Você gostou aí, agora você até sorriu. O que significa a proporção áurea? O que significa essa proporção dourada? É a relação de tamanhos, né? O tamanho que os dentes anteriores ocupam com relação ao sorriso, né? Então, não é somente aumentar o tamanho do dente, aumentar o tamanho do lábio. Isso existe medidas que vão ser feitas, que têm que ser respeitadas para poder fazer a técnica acontecer dentro
e em respeito a essas medidas. Essas medidas você pode medir o tamanho, volume do lábio, tamanho do sorriso, né? Distância entre os dentes anteriores, canino a canino, que são os 6 dentes anteriores, né? E isso aí vai definir o tamanho dos dentes anteriores, vai definir o tamanho do lábio. Tudo isso tem que estar em proporção ao tamanho e largura do rosto, né? Parece que é uma viagem, né? Mas a medida do centro do olho, né? Tudo isso vai definindo o tamanho que vai ser o sorriso, o tamanho que vai ser o dente e o que proporcionalmente vai ficar bom para o paciente. E a proporção áurea, você sabe que apesar de, igual a gente conversou antes, não aplicar diretamente, assim, numericamente, porque é um número fixo, uma proporção fixa. Mas te aproxima um pouco. Mas como ela está em tudo. Ela não é só facial. Se a gente pegar a natureza, a arquitetura... Eu lembro que quando eu dava aula de anatomia dental, eu pedia para os meninos levarem uma fita métrica para a aula. E aí eu mandava eles fazerem uma medida da cabeça ao pé. E é exatamente no local que daria aquela proporção estava o umbigo. Depois eu pedia para eles fazerem a medida do ombro à mão. Exatamente na medida da proporção estava o cotovelo. Assim valia para o joelho, para o rosto. A gente ia fazendo várias medidas. E aí você extrapola ainda para arquitetura, para beleza, para arte. Mona Lisa foi pintada na proporção áurea. Né? As pirâmides no Egito, né? Talvez eles nunca pensaram que isso chamaria proporção áurea, mas existe, para poder ficar dentro de uma estética, né? Existe o tamanho de uma lateral com a base da pirâmide, né? Senão estaria fora de uma estética. A arquitetura usa muito, né? Na hora de... Partenon também, né? Sim, na hora de fazer todas as dimensões numa arquitetura, de fazer uma casa, né, o arquiteto leva muito isso em conta, o tamanho da porta, o tamanho da janela com a altura da casa. Né? Isso é proporção. Sim. Né? Tudo isso são proporções. Proporção não é a mesma coisa do que padronização. Sim. Isso que tem que deixar claro. É uma proporção de acordo com a necessidade daquele paciente. Não um número fixo que vai valer para todo mundo e deixar todo mundo igual. É diferente. A proporção com relação à estética facial e dental, ela nos orienta, mas ela não precisa ser exata, né? Ela nos orienta a chegar próximo de medidas que vão ser mais próximos realmente do padrão, mas não significa que tem que ser exatamente aquela medida para poder você conseguir uma estética ou uma harmonização ideal. Vou dar um exemplo interessante dentro dos procedimentos estéticos. Como que a gente pode utilizar para não padronizar e entender isso, a necessidade de cada paciente. Por exemplo, aquele paciente que quer um preenchimento nessa região aqui, certo? Ele quer o que porque quer. Eu preciso primeiro avaliar se ele pode, porque existe uma proporção entre a altura e largura da face. Então não adianta eu encher ele de preenchimento aqui se a altura do rosto dele não permite. Ele tem uma altura curtinha de rosto, eu vou deixar mais largo, às vezes põe uma mandíbula enorme, passando inclusive da proporção de mandíbula dessa região. Então, eu sempre faço essa análise, por isso que eu falo que a gente é privilegiado, porque a gente aprende isso na área da estética, na prótese, na dentística, na orto, todas essas, a gente estuda muito proporção facial, proporção dentária. Para fazer um diagnóstico, se vai precisar de um aparelho ou não, é uma das coisas que é avaliado. E hoje a gente está vendo assim, não, simplesmente coloca. Quero mandíbula marcada, tá. Mas eu posso ter uma mandíbula marcada? Por exemplo, eu tenho esse osso, o osso zigomático, por natureza marcado. Eu não tenho preenchimento nessa região. Se eu colocar preenchimento nessa região comparada com a minha mandíbula, vai ficar estranho. Eu vou ficar um OVNI aqui. Então, você precisa avaliar a característica do paciente. Agora, um paciente que às vezes tem um rosto alongado, fino, ele consegue melhorar dentro das proporções alguns ajustes, não são transformações faciais, mas alguns ajustes para deixar o todo harmônico. Isso inclui o dente. Isso vai incluir o dente, o formato do dente, tudo que a gente conversou ali, fechando um diagnóstico, mesmo que eu não faça,
vai fazer, precisa fazer. E eu acho que isso está faltando na odontologia geral, não só na parte dos procedimentos estéticos. O profissional avaliar o todo. Sim. Não só aquele dente, só aquilo. Daí a importância, né? Daí a minha visão de ter abrangido um pouco mais as especialidades, né? Eu falo que os pacientes não chegam para a gente com uma demanda dentro de uma especialidade. Eles chegam para a gente com uma demanda. E essa demanda, normalmente, ela está associada a algumas especialidades. Quem for capaz de entender quais são elas, ele vai poder trabalhar bem. Mesmo que o colega não faça, ele tem condições de diagnosticar e encaminhar aquilo que ele não executa para outros colegas que possam complementar e resolver realmente o caso do paciente de uma maneira adequada. E aquele paciente que deseja fazer algumas alterações dentárias, mas ele tem medo do resultado final. Hoje, existem recursos que possam simular isso? Como que ele pode se sentir um pouco mais tranquilo em relação a essa decisão? Ótimo. Eu acho que é uma ótima pergunta, Priscila, e eu gosto muito de trabalhar desta maneira. Há um tempo atrás, o paciente chegava com uma demanda no consultório odontológico e muitas vezes o profissional era capaz de executar aquilo que ele está, aquele plano de tratamento, de uma maneira rápida, no mesmo momento, resolver o caso do paciente. Mas tem muitos pacientes que têm esse medo, têm essas dúvidas de se o tratamento vai ser efetivo ou não. Então, nenhum tratamento estético eu conduzo sem antes fazer uma prova estética. A gente chama isso de mock-up. Mock-up pode ser feito diretamente na boca do paciente, eu posso aplicar resina diretamente na boca do paciente e ir moldando e recontornando os dentes para mostrar para ele quais são as minhas alternativas. Quando as mudanças são um pouco maiores, muitas vezes eu moldo, faço um enceramento fora da boca e a partir daí consigo colocar em boca aquela reabilitação, aquela alteração estética para que o paciente prove antes de executar de uma maneira final. Então, essa parte de prever o que está sendo feito é extremamente importante. Muitas vezes o paciente ele chega com uma demanda, quero aumentar meus dentes. Muitas vezes você faz, o paciente olha, ele pode falar, nossa, será que não ficou grande? E aí a gente tem condições de diminuir, alterar, para que a gente possa chegar numa condição adequada. O mock-up, muitas vezes, serve para mostrar para a gente o que a gente não deve fazer. É como se você estivesse experimentando uma roupa. Como Sem tentar comprar. Na loja. Ele vai lá, você faz fora, coloca lá na boca, vai ficar mais ou menos assim, dá para ter uma ideia. Isso. E aí, não quero assim, quero assado, quero mudar isso aqui. E nós temos o planejamento digital hoje também, né? Exatamente, aqui eu já ia complementar o que o João Gustavo falou. É o mesmo caminho. Exatamente. De maneiras diferentes. Antes a gente tinha o planejamento, né? Você moldava em cima do modelo, fazia um enceramento, né? E hoje ainda tem o recurso digital, que você pode fazer o escaneamento e digitalmente você aumentar, diminuir, fazer dentes mais largos, mais estreitos, né? E mostrar para o paciente de uma forma digital. Além disso, depois você imprime, né? O imprimir o modelo é fazer o modelo transformar de digital para um modelo físico. E aí você ainda mostra em mãos para o paciente e, mais ainda, leva para a técnica que você falou, do mock-up. Você pode fazer aquilo ali e provar em boca, né? Você faz ele digitalmente e depois prova no paciente mostrando, olha aqui digital como que ficou e olha em boca como que vai ficar. Você acha que realmente é isso? Gostei, não gostei? E o custo disso? Com a variação hoje que a gente tem de equipamentos,
o custo caiu muito, né? Tá mais acessível para o paciente, né? Então, isso facilita a nossa vida, né? E facilita você a mostrar para o paciente o que você tem para oferecer para ele. E um detalhe, acho que é importante ressaltar, e até para o público levar isso em consideração, esse planejamento prévio, que fazer um tratamento odontológico não é colocar um sapato ou tirar um sapato. Ah, não gostei, tirei o sapato. Não. Você não gostou, você vai ter que desgastar. E quando você desgasta, você tem risco de desgastar dente saudável. Então, você está submetendo o seu dente ali, às vezes, um desgaste desnecessário, ele vai ficar mais fragilizado. Eu costumo sempre brincar assim, você não consegue cavar um buraco 2 vezes no mesmo lugar. Você não consegue, você sempre vai pegar um pouco de terra do lado, não tem jeito. E assim é com uma restauração. Toda vez que você troca ou com um elemento protético, uma faceta, uma lente de contato, você acaba pegando dente saudável. Então, esse planejamento prévio para o paciente entender e não simplesmente ficar na modinha, quero dente branco, quero isso, quero aquilo, vou lá e faço, sem ter se enxergado. Porque sorriso mexe com a autoestima. João, tem algum caso que tenha te impactado de laminados cerâmicos que você fez e que você carregue isso com você? Priscila, pode até parecer engraçado isso que eu vou te responder, mas o caso mais importante que eu tenho de laminados cerâmicos especificamente é o caso de uma paciente, meia-idade, 30 e poucos anos, muito bem de vida, uma condição socioeconômica espetacular, poderia fazer os laminados cerâmicos, e ela chegou no meu consultório há uns 3 anos atrás, me perguntando sobre os laminados cerâmicos. Então, aquilo que a gente estava discutindo sobre desgaste, e eu expliquei para ela o que era o tratamento com os laminados cerâmicos, perguntei para ela qual era a queixa estética que ela tinha, enfim. E no momento que eu falo para a paciente que a gente deve desgastar os dentes para colocar os laminados cerâmicos e que, se ela não gostasse ou se ela quisesse trocar depois de alguns anos esse laminado cerâmico, ela teria que remover e depois fazer novamente outros laminados, mesmo que fossem menores, com uma outra cor, né? E essa paciente, ou seja, explicando para essa paciente que não existia motivo para que ela fizesse o trabalho com laminados cerâmicos. Então, o caso mais importante foi o caso que eu não fiz. Ela voltou no meu consultório 2 semanas atrás e ela me agradeceu as explicações que a levaram a não fazer os laminados cerâmicos. Uma paciente com um sorriso muito bonito, os dentes íntegros, sem a necessidade desse tratamento. Então, é muito importante a gente entender limites, né? Isso que você fala do gerenciamento do envelhecimento é algo muito importante. A gente não precisa modificar o sorriso do paciente, a gente não precisa modificar a face do paciente. A gente pode gerenciar aqueles problemas, melhorar a estética de uma maneira, muitas vezes, sutil, mas suficiente para resolver o caso do paciente, e a gente evita mutilações. Então, isso é algo realmente importante. Isso que você me está falando me fez me lembrar um caso de uma paciente que chegou no meu consultório e queria fazer um preenchimento simples de uma seringa, coisa muito tranquila de ser feita, que eu faria em 15 minutos, só que ela tinha uma doença autoimune grave. E eu falei assim, eu não faço. E ela não foi a única paciente que eu neguei Sim. por questões de saúde. Eu falei assim, eu não faço se o seu médico não me entregar, que te acompanha, me entregar por escrito, que você pode fazer. Ela falou, não, mas eu já falei com ele, eu assino, que não sei o quê, porque... Eu falei, não faço. Aí ela foi, conversou com o médico, adivinha se o médico autorizou? Não autorizou. Então, o procedimento não pode estar acima do que é bom para o paciente. Sim. E aí reflete muito bem isso que você falou. Perfeita colocação. Everson, nessa tendência dos dentes muito brancos que nós estamos conversando, a gente observa
o aumento de venda de produtos de clareamento em farmácia. Qualquer um, principalmente fora do Brasil, aqui no Brasil também já tem, mas que a pessoa vai ali na farmácia, compra e faz o clareamento dentário dela. Isso é possível? É seguro? Qual é a sua ideia? Qual que é o seu parecer sobre essa situação? Então, clareamento dental é uma técnica que relativamente é uma técnica tranquila de ser realizada, desde que tenha um acompanhamento profissional, né? O cirurgião dentista esteja acompanhando. Dentre as inúmeras técnicas de clareamento, né? Clareamento a nível de consultório, clareamento com ou não o uso de laser, com produtos de concentração mais alta, mais baixa, tem várias modalidades. Mas é muito importante o paciente estar sob um acompanhamento profissional, né? O autoclareamento, né, é semelhante à automedicação, né? O paciente pode ter danos durante o clareamento que podem ser irreversíveis, né? Então, o acompanhamento profissional é muito importante, né? Tá difícil, às vezes, para o paciente no Brasil comprar um gel de clareamento. O que tem acontecido é que vários fabricantes de outros produtos semelhantes para clareamento estão prometendo para o paciente clareamento. E existe uma diferença de clareamento para esbranquiçamento. Clareamento dental é feito através de um produto à base de algum tipo de peróxido, carbamida, hidrogênio, né? E existem produtos no mercado que eles são abrasivos. Eles não clareiam, eles abrasionam. Eles desgastam a superfície do dente. E o paciente que é inocente não sabe disso. Então vai ser o profissional que vai direcionar ele que tipo de clareamento que dá para ser feito associado a uma necessidade e vontade do paciente. Então é muito importante o paciente fazer, mas sobre uma orientação e um acompanhamento profissional. No exterior, encontra-se muito em farmácia aquelas fitas, né? Que cola no dente. Sim, white strip. Exatamente. E o paciente usa, só que todo dente consegue ficar branco? Então, não. Os clareamentos nos Estados Unidos é muito comum, até em shopping, né? Do mesmo jeito que hoje no Brasil você chega no shopping, tem aquelas ilhotazinhas vendendo capinha e protetor de tela de celular, nos Estados Unidos tem ilhotazinhas que vendem clareamento, né? Que vende produtos para clareamento, né? E isso aí não vai fazer um efeito por igual ou esperado pelo paciente, porque todo mundo que vai fazer um clareamento quer, na verdade, que todos os dentes sejam clareados, querem que os dentes fiquem de uma maneira homogênea em termos de clareamento, né, que todos os dentes tenham o mesmo aspecto esbranquiçado. E esse tipo de clareamento, aí, o white strip, que é a fita, né, ela não proporciona uma igualdade. Algumas regiões do dente clareiam mais porque vai ter mais contato do produto com o dente, né? Então, realmente, os melhores clareamentos são os que são feitos a nível profissional, no consultório, feito diretamente pelo cirurgião dentista, ou aquele que ele entrega para o paciente mesmo faz a administração do produto na sua própria casa, né? Mas é um produto profissional. E tem um acompanhamento. E é um acompanhamento profissional, né? Eu nem gosto de falar o clareamento caseiro, porque quando você fala clareamento caseiro, dá uma impressão que é qualquer produto que o paciente tem em casa. Não, não é assim. É um clareamento que o paciente faz a administração, mas sobre a conduta e administração e uma condução do cirurgião dentista. Isso é muito importante, tá? Então, para finalizar, eu peço para vocês deixarem uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando sobre a importância de cuidar do sorriso, importância se tiver alguma coisa que estiver incomodando, procurar uma avaliação que às vezes tem solução. Então, deixe uma mensagem para essas pessoas que estão nos escutando. Tá ótimo. Dizer para as pessoas que estão nos escutando aqui que procurem os seus cirurgiões dentistas, façam avaliações, principalmente da saúde, né? A gente fala que a prevenção é algo muito importante, não é só a execução. Entender o motivo pelo qual o paciente chegou a um determinado
problema é importante para que a gente possa fazer um diagnóstico correto, resolver na maneira correta e, mais importante, manter esse trabalho pelo maior tempo possível. Então, procure o seu cirurgião, faça um bom diagnóstico e, precisando, execute aquilo que é necessário. Bom, Priscila, para finalizar, né, eu estou aqui escutando o João Gustavo falar e estou tentando puxar na memória, já que a gente falou o tempo inteiro sobre sorriso, um poema que eu li uma vez, e não vou lembrar o poema todo, né, nem o autor desconhecido no momento, mas que falava mais ou menos assim, né, sobre o sorriso, de que se alguma coisa está errada na sua vida, sorria, né? Porque se você está doente, sorria, porque o sorriso te aumenta a sua imunidade. Se você está sem dinheiro, sorria, porque o sorriso te traz prosperidade. Se você está sem um amor, sorria, porque o sorriso te torna mais atraente. E tem momentos na vida que não dá para sorrir, né? Nesse momento, sorria para Deus, porque Ele há de retribuir o seu sorriso. Amém. É assim que eu deixo vocês e... Não tem mais nada o que falar. Né? Exatamente. Fico muito feliz com a presença de vocês. Foi muito boa essa conversa. Eu acho que precisa essa integração dos procedimentos estéticos faciais com os procedimentos estéticos dentários. E nos vemos numa próximo podcast com muitos outros assuntos que nós temos para conversar sobre odontologia e estética facial. Agradeço imensamente vocês terem... eu sei que o consultório de vocês é tumultuado. O Everson veio de fora para estar aqui com a gente. E eu agradeço muito porque, como eu disse no começo, vocês são pessoas muito especiais para mim. E hoje nós finalizamos mais um podcast Mulher em Detalhes. E eu espero vocês no próximo episódio.